Olá, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Deus seja louvado. Nós estamos aqui hoje para trazer mais uma vez um alimento para a tua alma, um estudo bíblico que vai falar sobre o perdão. Qual o conceito de perdão? O que é perdão vertical? O que é perdão horizontal? Quais as consequências que eu sofro por não oferecer o meu perdão? Quais as consequências que eu sofro por oferecer perdão? Você sabia que por não perdoar nós podemos ficar presos? Verdade. Por não perdoar nós podemos ficar presos no isolamento. É verdade. Mas antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhos aonde você está. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo teu perdão, pelo teu Filho que foi enviado por ti para derramar o sangue na cruz em nosso favor e assim obtermos o favor do Senhor para o perdão dos pecados. Agradecemos a ti nesta noite. Muito obrigado pela tua bondade e misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então iniciar, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nós vamos iniciar esse estudo a partir do versículo 23. Mateus 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então, Jesus comparou o reino dos céus a um certo rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Esse certo rei simboliza quem? Deus. E esses servos simboliza quem? O homem, nós, eu e você. Nós vamos falar então do perdão vertical, o perdão de cima para baixo. E o que aconteceu? Vamos ver no versículo 24 o que aconteceu. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Então foi apresentado àquele certo rei um servo que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, hoje 10.000 talentos está em torno de 12 bilhões de dólares. Você sabia que eu e você também já nascemos devendo no mundo espiritual? Nós já nascemos devendo no mundo espiritual, é verdade. E cada um de nós vai ser apresentado a esse rei, a Deus. E nós vamos prestar contas para ele. Mas vamos lá, por quê? Por que nós nascemos devendo? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 vai dizer: pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. E a morte passou a todas as pessoas. Por isso é que todos pecaram. Então, pela desobediência de um homem. Que homem é esse? Adão. Entrou o pecado no mundo. A única herança que Adão deixou para nós foi o pecado. A morte. Porque pelo pecado vem a morte. O que alimenta o inferno? Pecado. Então nós já nascemos pecadores por causa de Adão. Nascemos pecadores por causa de Adão. Por causa da desobediência de Adão, aquele pecado primeiro nos atingiu e a nossa conta só foi aumentando, cada vez mais aumentando. Vamos ver o versículo 25, essa história. Versículo 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo não tinha com o que pagar a dívida. E aí o senhor dele, o rei, falou que vendesse tudo. O papagaio, o carro, a casa, vendesse a mulher, os filhos, para que saldasse a dívida. Mas mesmo assim, não deu. Assim também somos nós. Nós nascemos devedores e a nossa conta tornou-se impagável diante de Deus por causa dos nossos pecados. Somos pecadores. E a nossa conta só foi aumentando, aumentando, aumentando. Ei, psiu. Você acredita? Então,
Então vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. A partir do versículo 19, nós vamos ler. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No versículo 21, encerra dizendo coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem muitos pecados que não estão listados aqui. Isso aqui é uma lista exemplificativa. Mas tem muitos outros pecados que entram aqui como coisas semelhantes. Outros pecados que não estão listados aqui, mas que entram como coisas semelhantes. Tá bom? Então a nossa conta só foi aumentando. Nossa conta tornou-se impagável, assim como aquele servo. A conta dele estava impagável, a nossa também. Impagável. Nossa conta estava impagável. Mas vamos ler o versículo 26 de Mateus 18. Então, aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Assim como aquele servo não tinha como pagar aquela dívida toda, nós também, diante dos céus, não temos condições. A nossa dívida tornou-se impagável diante de Deus. Tornou-se impagável aquela dívida. Porque a nossa conta só foi aumentando. Agora, uma observação. Tem pessoas que pensam que por fazerem obras, por ajudarem, fazer caridade, eles pensam que assim os seus pecados são atenuados, são perdoados. Mas não é disso que diz a palavra de Deus. Se nós queremos conhecer a verdade, vamos da palavra. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está dizendo, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e esta fé não vem de vós. É um dom, é um presente dado por Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não são das obras que os nossos pecados são perdoados. Mas os nossos pecados são perdoados pela fé em Cristo Jesus, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque o mérito não é nosso pelas obras, mas o mérito é de Jesus. Mas, em contrapartida, lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 14, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então Tiago está dizendo, olha, o que adianta a pessoa dizer que tem fé e não tem obras? Mas as obras, o que Tiago está falando é que a fé verdadeira, a fé genuína, a fé em Cristo, ela gera obras por causa da gratidão. Gera obras. Mas não são as obras que vão perdoar os nossos pecados, e sim o que Cristo fez na cruz do Calvário. Mais uma vez eu repito, o mérito é de Jesus. Uma fé verdadeira gera obras. Mas se você tem fé realmente em Jesus, nós fazemos obras para Ele. Mas não confiamos nas obras para ter os nossos pecados perdoados. Porque não são pelas obras que os nossos pecados são perdoados. Amém? Vamos continuar. Então, nós vimos que a nossa dívida tornou-se impagável. O nosso nome está lá no Serasa, está no Serasa listado lá no inferno. O nosso nome está lá escrito lá no inferno, com os nossos pecados. Pecado tal, pecado esse, pecado aquele, está lá listado. A nossa dívida era impagável, mas Deus entrou na cena
Deus entrou na cena, Deus entrou na nossa história para pagar essa dívida, porque nós não tínhamos como pagá-la. Mas Deus entrou na cena. E o que ele fez? Está lá dizendo em João, capítulo 3, versículo 16. Decore esse versículo. Decore esse versículo e comece a recitá-lo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou e Ele enviou Jesus para pagar nossa dívida, porque nós não tínhamos condições de pagá-la. Mas qual foi o preço que Jesus pagou a nossa dívida? Qual foi a moeda que foi usada? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha o quanto você é precioso para Deus. Olha o quanto você é preciosa aos olhos de Deus. Deus te amou. Ele sacrificou o seu único filho na cruz do Calvário por amor de você. E você ainda fica dizendo que Deus não te ama? Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Amém? Vamos continuar então? Vamos lá. Então a moeda foi o sangue de Jesus. O meu nome, quando nós nascemos, nós nascemos com o nome no inferno, com escrito de dívida, os nossos pecados. Mas quando Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, vamos ver lá em Colossenses, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e o 14. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, ou seja, os pecados. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Então, o que Jesus fez? Ele pegou aquele escrito de dívida, os meus pecados, que era contra mim, o escrito de dívida que estava lá no inferno, ele pegou esse escrito de dívida e ele cravou na cruz do Calvário e ele falou, está consumado, tetelestai. Está consumado. Moisés, você não deve mais nada para ninguém. Você não deve mais nada no inferno. A sua dívida está paga, está quitada. Glória a Deus. Agora sabe como que está a sua ficha? A sua ficha ficou branca. Você não deve mais nada lá no inferno. Seus pecados estão perdoados pelo que Jesus fez na cruz. O mérito é dele, a glória é dele, a exaltação é para ele, o louvor é para ele. Glória a ele, a Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, o nosso nome ficou limpo. O nosso nome agora está limpo. Ele foi limpo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Perdoou todos os nossos pecados. Que pecados? Os de ontem, nosso passado, os pecados de hoje e os pecados que eu vou cometer amanhã. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Toda honra, toda glória, todo louvor, adoração e exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus. Bendito é o nome dele para sempre. Então vamos para a segunda parte desta história. Versículo 28, acompanhe comigo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros.
sem dinheiros hoje, mais ou menos aí em torno de 4 mil a 5 mil dólares. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. 29. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e o colocou na prisão, até que pagasse toda a dívida, o versículo 30. Mas que história, hein? O cara foi perdoado 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares. Saiu ali da presença do rei e lá fora encontrou um que devia em torno de 4 a 5 mil dólares. E cobrou a dívida. Ao invés de ter perdoado, deixado para lá, não foi nem cobrar a dívida. E o camarada falou, olha, eu vou te pagar. Vai ser generoso para comigo, eu vou te pagar. E ele não quis nem saber, colocou ele na prisão. Então, o que nós vamos falar agora é sobre o perdão horizontal, do homem para o homem. Quando eu devo perdoar? Quando? Quando eu for ofendido. Escute, quantas vezes nós somos ofendidos por pessoas que nós amamos? Pessoas que nos magoam. Pessoas que nos xingam, pessoas que nos maltratam, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos xingam. Quantas vezes isso acontece? Muitas vezes. E nós ficamos pesarosos com essa situação. Mas, se você tem dificuldade de perdoar aquele que te ofendeu, não fique olhando para essas ofensas, mas olhe para o que Deus fez por você, perdoando a tua dívida, as tuas ofensas, os teus pecados. Olha o que Ele fez por você. A tua dívida era impagável e Ele perdoou os teus pecados. Quando você olha para o que Deus fez, fica mais fácil para nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofenderam. Não é verdade? Vou te falar algo importante também. O perdão não é um sentimento. O perdão é um mandamento da lei de Deus. Deus perdoou para que a gente também perdoasse. Ok? Então, quando eu devo perdoar? Quando eu for ofendido e quando houver o pedido de perdão. Quando aquela pessoa que me ofendeu chega para mim e pede perdão, então eu devo perdoá-la. Mas tem pessoas que falam assim, quando nós vamos pedir perdão, olha, eu te peço perdão por isso, porque eu te ofendi, tá? E a pessoa fala, não, quem perdoa é Deus. Está errado. É você que tem que perdoar. Porque Deus te ensinou, através dele, a perdoar. Fazer aqui um parêntese. Se você sabe que tem uma pessoa que te ofendeu e você guarda uma certa mágoa dessa pessoa, e você está esperando que ela venha te pedir perdão, e se ela está demorando, faz o seguinte, vai até ela, vai até essa pessoa e acerte as contas com ela e fala, fulano, você me ofendeu, mas eu estou aqui para te oferecer perdão. Talvez você me ofendeu porque também eu te ofendi, eu posso ter causado isso, me perdoe também. Acerte as contas, faça isso em nome do Senhor Jesus. Então, vamos continuar. Quantas vezes eu devo perdoar? Abra sua Bíblia, abre aí, vamos acompanhar em Mateus capítulo 18 ainda, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? 22. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu? 70 vezes 7. Ou seja, ele está ensinando que nós devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre, sempre.
Vamos para mais uma sequência. E se eu não perdoar, o que vai acontecer comigo? Vamos agora ao versículo 31, a terceira parte desta história. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram tristes e foram falar com o rei tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. O que aconteceu? Aquele servo que encontrou o seu conservo e não perdoou, colocou ele na prisão, outras pessoas que estavam ali na rua foram lá e deduraram para o rei. O rei, aquele camarada lá que o senhor perdoou 12 bilhões, olha, ele não perdoou um que devia uma dívida bem pequenininha. Esse servo somos nós também. Eu e você, quando nós não perdoamos. Deus fica sabendo. Ele sabe de todas as coisas. E aí o que o rei fez? O que o rei fez? Colocou aquele servo na prisão para ser atormentado. Você sabia que quando nós não perdoamos, Deus não perdoa os nossos pecados? Abre aí Mateus capítulo 6, versículo 15. Mateus 6, 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se eu não perdoar as ofensas, aos homens, aqueles que me ofenderam, também o Pai não vai me perdoar. E o que acontece? Acontece que, se eu não perdoar, eu vou ser entregue aos atormentadores. É o que aconteceu com aquele servo que foi perdoado 12 bilhões, mas não perdoou um que devia uma dívida pequenininha. Ele foi entregue aos atormentadores. Sabe o que isso significa? Quando eu não perdoo, as consequências é prisão espiritual. Prisão espiritual. O que significa isso? Quando eu não perdoo, eu começo a ter enfermidades psicossomáticas, ou seja, enfermidades da alma. Se a pessoa me ofende e eu não perdoo, começa a gerar uma mágoa dentro de mim. Dessa mágoa cria-se uma raiz de amargura. Dessa raiz de amargura cria-se uma gastrite. Dessa gastrite evolui para um câncer. Não estou dizendo que todo câncer é pela falta de perdão, mas a falta de perdão pode gerar um câncer, pode gerar gastrite. São as doenças da alma, que pode também gerar dores de cabeça constante. A pessoa vai no hospital, faz uma série de exames, toma remédio e nunca passa aquela dor de cabeça. Por quê? Falta de perdão. A falta de perdão também pode gerar depressão, pode gerar depressão. A falta de perdão faz com que a gente passe a não nos valorizar mais. A falta de perdão faz com que a gente comece a ter pensamentos negativos. Pensamentos, por exemplo, eu quero morrer. Pensamentos de eu quero fugir, eu quero sumir do mapa. São esses tipos de pensamento. Porque está numa prisão espiritual. E os atormentadores ficam só lançando setas na tua vida para que você tome uma atitude drástica, para que você fique prostrado, doente. Porque se a alma está doente, o corpo passa a ficar doente. Outros sintomas da falta de perdão: perturbação no sono, a pessoa não consegue dormir direito. Outro sintoma, a pessoa começa muitas vezes a ver vultos, ouvir vozes. Outro sintoma que pode acontecer também, fibromialgia. Conheço um caso de uma pessoa que quando nós
conversando com ela tomava vários tipos de medicamentos para essa enfermidade chamada fibromialgia. E quando nós falamos a questão do perdão, ela perdoou uma pessoa que estava no seu coração, estava magoada com essa pessoa. Imediatamente ela foi curada dessa enfermidade. Não estou dizendo que toda fibromialgia é proveniente da falta de perdão, mas a falta de perdão pode gerar uma enfermidade chamada fibromialgia. Perdoe. É melhor você perdoar do que ficar numa prisão espiritual. A única forma de você sair da prisão espiritual é você usar a chave certa, e a chave certa se chama perdão. A única maneira de você ficar curado, você tem que usar o medicamento certo. E o medicamento certo para essa enfermidade se chama perdão. Está com dificuldade de perdoar? Olhe para o que o Senhor fez por você, sendo que você não merecia, mas mesmo assim Ele te perdoou. Então tenha misericórdia também, perdoe aqueles que te ofenderam. Mas eu quero falar algo ainda mais para você. Eu quero falar o que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 39. Vamos acompanhar? E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu te falar algo. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas no passado que hoje estão refletindo na nossa vida? E nós não conseguimos nos perdoar por aquelas atitudes, decisões erradas no passado. E hoje nós carregamos uma culpa e não conseguimos nos livrar dessa culpa. Mas como que você pode querer amar alguém se você não ama você mesmo? Então, para tirar essa culpa, você tem que confessar ao Senhor esse pecado. Confesse a Deus. E muitas vezes ainda tem acusação. Pessoas que são próximas a nós ficam dizendo: tá vendo? Eu falei para você não fazer isso. Eu falei para você não fazer aquilo. Mas você tomou essa atitude. Você fez. E agora está sofrendo. É, sim. Ao invés de acusar, nós temos que ajudar essa pessoa a sair dessa situação. A tirar essa culpa, esse peso que carrega na alma. Vou te ensinar um segredo. Aconteceu comigo isso. E eu cheguei diante do espelho, apontei o dedo para o espelho e falei: Moisés, você está perdoado por aquilo que você cometeu no passado. Você está perdoado por aquela atitude errada que você fez. Você está perdoado. Em nome de Jesus eu te perdoo. Meu irmão, minha irmã, aquilo saiu da minha alma, aquele peso. Saiu da minha alma aquele peso. Muito bom. Nunca mais tive essa prisão espiritual. Então, se você quer sair da prisão espiritual, perdoe aquele que te ofendeu. E também perdoe a si mesmo. Perdoe a você mesmo. Vamos fazer uma oração. E se você se identificou com esse estudo bíblico, faça essa oração comigo. Senhor, eu sou um pecador. E não são através das minhas obras que eu vou receber perdão, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O mérito é de Jesus, não é meu. Por isso, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço o sacrifício de Jesus. Nesse momento, eu recebo o teu perdão e recebo na minha vida, no meu coração, a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Senhor,
Me dê forças para perdoar a mim mesmo. Perdoar aquelas pessoas que me magoaram, aquelas pessoas que me ofenderam, que me traíram, aquelas pessoas que me rejeitaram. Me ajude a perdoá-las. Senhor, eu abençoo a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse estudo bíblico, faça o seu comentário aqui embaixo. Dê um joinha. Inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho. Assim você vai receber mais notificações de estudos bíblicos que estão vindo por aí. Amém?